A viagem no tempo é um conceito que fascina a humanidade há séculos, permeando a literatura, o cinema e as discussões científicas. Desde A Máquina do Tempo de H.G. Wells até filmes como O De Volta para o Futuro, a ideia de poder deslocar-se para o passado ou futuro instiga a imaginação. Mas a pergunta que persiste é: a viagem no tempo é realmente possível do ponto de vista científico? Na física moderna, a teoria da relatividade de Albert Einstein desempenha um papel crucial na compreensão da possibilidade de viagens temporais. A relatividade especial, formulada em 1905, desafiou a noção tradicional de que o tempo é uma constante universal e inalterável. Segundo essa teoria, o tempo é relativo e pode ser influenciado pela velocidade do objeto em movimento. Assim, quanto mais rápido um objeto se desloca, mais lentamente o tempo flui para ele em comparação com um observador em repouso. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, não é apenas uma especulação teórica, foi validado em experimentos com partículas subatômicas e também em medições realizadas com relógios atômicos em aviões, onde os efeitos da velocidade e da gravidade alteraram as medições do tempo. Por outro lado, a relatividade geral, que Einstein apresentou em 1915, ampliou ainda mais essa visão ao introduzir a noção de que a gravidade tem a capacidade de curvar o espaço-tempo. Essa curvatura implica que o tempo e o espaço estão interligados de maneira complexa, abrindo espaço para a hipótese de buracos de minhoca, que são considerados atalhos através do espaço-tempo. A ideia é que esses buracos de minhoca poderiam conectar pontos distantes no tempo e no espaço, possibilitando que um viajante transitasse entre diferentes épocas. No entanto, apesar de sua atração teórica, a existência de buracos de minhoca ainda não foi demonstrada, e muitos cientistas questionam sua viabilidade, principalmente em relação à estabilidade dessas estruturas. Outra linha de pensamento interessante que surge a partir da mecânica quântica é a proposta de universos paralelos. Essa teoria sugere que cada escolha ou evento que ocorre gera uma nova ramificação no tecido do universo, resultando em múltiplas realidades coexistindo simultaneamente. Assim, se um viajante do tempo conseguisse retornar ao passado e alterasse um evento significativo, em vez de criar uma contradição temporal, ele estaria simplesmente criando uma nova linha do tempo, distinta da original. Essa ideia, embora fascinante, levanta questionamentos sobre a natureza da causalidade e o funcionamento do tempo, desafiando a maneira como percebemos nossa própria realidade. Assim, a viagem no tempo, mesmo que embasada em conceitos científicos intrigantes, ainda permanece envolta em mistério e especulação, desafiando nossa compreensão e imaginário. A viagem no tempo, apesar de seu apelo fascinante, não é isenta de complicações, e entre as questões mais debatidas estão os paradoxos que essa ideia suscita. Um dos paradoxos mais conhecidos é o chamado paradoxo do avô. Nesse cenário, imagine que um viajante do tempo retrocede no tempo e impede seu avô de se encontrar com sua avó. Se isso acontecesse, o viajante nunca teria nascido, levantando uma contradição intrigante: como alguém que nunca existiu poderia voltar ao passado para impedir sua própria existência? Essa questão gera reflexões profundas sobre a consistência da linha do tempo e a natureza do destino. Outro paradoxo relevante é o da causalidade, que se refere à relação de causa e efeito que rege nosso entendimento do tempo. Se um viajante do tempo tivesse a capacidade de interferir em eventos passados, como poderia o futuro se desenrolar da mesma forma? Essa interferência não apenas modificaria o curso dos acontecimentos, mas também questionaria a própria lógica das escolhas que fazemos. Se ações no passado podem ser alteradas, como podemos confiar na previsibilidade do futuro? Essa confusão sobre a linearidade do tempo e as consequências de nossas ações provoca um dilema filosófico que desafia nossa compreensão da realidade. Esses paradoxos nos lembram que, apesar das teorias fascinantes sobre a possibilidade de viajar no tempo, a interação entre passado, presente e futuro é muito mais complexa do que parece. Cada tentativa de resolver essas questões nos leva a reavaliar a natureza do tempo, da causalidade das próprias escolhas humanas, deixando em aberto um campo vasto para a especulação e a reflexão. A viagem no tempo é um conceito fascinante que desperta tanto a curiosidade científica quanto a imaginação popular.
Uma das teorias que envolvem essa possibilidade é a dos buracos de minhoca, que são considerados pontos de atalho no espaço-tempo, capazes de conectar diferentes épocas. Para que um buraco de minhoca se mantenha aberto, no entanto, seria necessária a presença de uma matéria exótica, uma forma hipotética de matéria com densidade de energia negativa. Essa matéria é essencial, pois, sem ela, o buraco colapsaria antes que alguém pudesse atravessá-lo. Outra abordagem teórica à viagem no tempo é a dos cilindros de Tipler. Esses cilindros são objetos massivos e rotativos que, segundo cálculos teóricos, poderiam criar um campo gravitacional capaz de permitir a viagem no tempo ao redor de seu eixo. Essa ideia sugere que, ao girar rapidamente, o cilindro poderia distorcer o espaço-tempo ao seu redor, possibilitando uma forma de viagem temporal. Além dessas teorias, a mecânica quântica traz outra perspectiva intrigante, a noção de universos paralelos. Algumas interpretações sugerem que cada escolha que fazemos pode gerar ramificações do universo, criando uma infinidade de realidades alternativas. Nesse cenário, a viagem no tempo não exigiria necessariamente a alteração do passado, mas sim a movimentação entre diferentes versões da realidade, onde as consequências de nossas decisões se desdobram em linhas temporais paralelas. Essas teorias, embora ainda no campo da especulação, oferecem uma visão estimulante sobre a natureza do tempo e do espaço, incentivando tanto o avanço científico quanto a reflexão filosófica sobre o que significa viajar pelo tempo. A discussão sobre viagem no tempo levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio e a natureza do tempo. Se o futuro é realmente alterável, isso nos leva a refletir sobre o que significa fazer escolhas. A ideia de que podemos mudar eventos futuros sugere que nossas decisões têm um impacto real, mas também nos faz questionar se somos verdadeiramente livres em nossas escolhas. Se um viajante do tempo pudesse interferir em nosso passado, como isso afetaria nossa autonomia? O conceito de múltiplas realidades, como sugerido pelos universos paralelos, complica ainda mais essa questão. Nesse cenário, cada escolha poderia resultar em um desdobramento diferente, indicando que, embora possamos parecer livres, nossas decisões estariam ligadas a uma teia complexa de realidades interconectadas. Quanto à natureza do tempo, a visão tradicional o considera uma dimensão linear, em que passado, presente e futuro seguem uma sequência contínua e irreversível. No entanto, teorias modernas da física, especialmente na mecânica quântica e na relatividade, sugerem que o tempo pode ser mais complexo do que essa perspectiva sugere. Algumas interpretações propõem que o tempo pode ser cíclico ou até mesmo não linear, desafiando a noção de um fluxo temporal fixo. Essas ideias nos convidam a reavaliar nossa compreensão do tempo, questionando se ele é uma entidade rígida ou uma estrutura maleável, onde o passado e o futuro poderiam coexistir de maneiras que ainda não conseguimos compreender plenamente. Assim, a interseção entre viagem no tempo, livre-arbítrio e a natureza do tempo continua a ser um campo fértil para a reflexão filosófica e a exploração científica. À medida que chegamos ao final deste vídeo sobre a viagem no tempo, é importante refletir sobre as questões fascinantes que surgem dessa ideia. Embora ainda estejamos longe de encontrar uma maneira prática de viajar pelo tempo, as teorias científicas e filosóficas que exploramos nos oferecem uma nova perspectiva sobre nossa compreensão do universo. A possibilidade de buracos de minhoca, cilindros de Tipler e universos paralelos não apenas nos intriga, mas também nos convida a ponderar sobre a natureza do tempo e as implicações de nossas escolhas. Se o futuro é alterável, o que isso significa para nossas vidas e para o nosso livre-arbítrio? O tempo é realmente linear, ou existem dimensões mais complexas que ainda não conseguimos perceber? Essas perguntas permanecem em aberto, estimulando tanto a curiosidade científica quanto a imaginação. Convidamos você a continuar explorando esses conceitos e a se aprofundar nas teorias que desafiam nosso entendimento atual. Afinal, a jornada pelo tempo, mesmo que teórica, nos leva a uma viagem incrível pela própria essência do que significa ser humano. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas próprias ideias sobre a viagem no tempo nos comentários abaixo. Até a próxima, e que suas reflexões sobre o tempo sejam tão intrigantes quanto a própria viagem.